A paz do Senhor, irmãos. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 29. Quem encontrar, já pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, como lembrete, enquanto os irmãos procuram. Aqueles que ainda estão ouvindo pelo podcast, não ouviram ainda, não me adicionaram ainda no Instagram, pode procurar lá o mesmo nome do canal, Evangelista da Verdade. Lá eu coloco o link das pregações. Amém, irmãos? Isaías, capítulo 29. Vamos ler apenas um versículo. O versículo 13. Quem achou, dá um brado pentecostal. Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e, com a boca e com os seus lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Amém, irmãos? Podem sentar glorificando ao Senhor. Meus irmãos, eu tenho pregado bastante contra o Evangelho da Prosperidade. E tem uma outra prática que hoje tem me chamado muito a atenção. Principalmente agora que eu voltei a usar redes sociais, O Instagram tem muitos pregadores colocando mensagens, isso é bem legal, eu também estou tentando colocar umas mensagens, mas a nossa visão é de reino, a nossa visão é de salvação, a nossa visão é de remissão dos pecados, de arrependimento, remissão dos pecados através do sacrifício de Jesus na cruz. Eu não vou pregar autoajuda, eu não sou psicólogo, eu não faço análise. Então, os irmãos, os cristãos, não só os que estão aqui, mas os que estão ouvindo a pregação online, a gente precisa amadurecer espiritualmente. A gente precisa entender que há uma diferença entre a palavra da verdade e a palavra que é usada para manipular massas. E hoje é muito usado não só o evangelho da prosperidade, que é o que lota a igreja, Não fala de pecado, só fala de bênção. Mas aquela palavra de autoajuda. A palavra de autoajuda, irmãos, ela é bem difícil de se reconhecer, porque ela faz bem ao ouvido. A pessoa se sente bem ouvindo aquilo. Mas sabe uma característica importante? É você ouvir um pregador falar que você pode ficar tranquilo que você não vai passar por nenhum problema porque você tem Jesus ao seu lado. Só que isso vai contra a palavra. Porque Jesus, ele por acaso disse que, no mundo, fica tranquilo que você não vai ter nenhuma aflição? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então existe um propósito, Jesus também nos fortalece, falando, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Há um propósito por trás das tribulações, das aflições, dos problemas que nós passamos na vida. E aí é que está a delicadeza de se perceber uma palavra de autoajuda, porque ela não fala de reino, ela massageia o seu ego, ela não fala de salvação, ela te traz um conforto material, um conforto na terra, presente aqui. Mas não fala da sua salvação, não fala que a sua provação é o momento que você tem de mostrar a Deus a sua fidelidade. Não fala que você tem que ir para o joelho, não fala que você tem que jejuar e fazer campanha e para os irmãos entrarem em círculo de oração, não fala. Ela fala que fica tranquilo, Deus está contigo. Irmão, é uma palavra de Deus, fica tranquilo, Deus está contigo. Mas só isso?
são esses detalhes que o cristão ele precisa aprender, porque a imaturidade espiritual ela pode existir em algum momento, mas se a gente não tiver a visão do reino e tiver líderes que começam a pregar somente nisso, a gente vai ver aqui nessa passagem. Vou pregar nessa passagem do versículo 9 ao versículo 14. E assim, versículo 15 também. Esses pregadores, eles acabam se envolvendo tanto nesse tipo de mensagem que eles só pensam em tratar do psicológico da pessoa. Viram analistas, viram psiquiatras, psicólogos. Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo 19, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmão, esse versículo é motivo para você se envergonhar de procurar a Deus para resolver um problema. A gente não tem que procurar a Deus para resolver um problema. A gente tem que mostrar a Deus que temos fidelidade durante o problema, tendo a certeza que Deus vai resolvê-lo. É completamente diferente, irmãos. Porque uma abordagem foca na fidelidade. E a outra foca na terra. Se você foca na terra, você esquece da fidelidade. Se você foca de que Deus vai te resolver os problemas, você não vai para o joelho. Você não vai ler a Bíblia, não vai entrar em comunhão, não vai fazer jejum, não vai fazer campanha, não vai buscar. Fica tranquilo, Deus vai te resolver. Irmão, Deus vai resolver. Mas e a tua fidelidade? Cadê? Você quer esperar 40 anos para a promessa chegar? A sua fidelidade vai determinar como que Deus vai agir. E quanto mais esses líderes se mergulham nessa abordagem nefasta de propagar o evangelho para autoajuda, para massagear sentimentos, egos, mais cegos espiritualmente eles ficam. E essa passagem descreve isso. No versículo 9, Isaías usa uma abordagem um pouco poética no hebraico original, em tardai, maravilhai-vos, e folgai, e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Ele usa termos poéticos para ironizar o fato de que pessoas que estão neste tipo de pregação, elas não vão conseguir enxergar a verdade, elas vão parecer bêbados. Vai ouvir uma coisa, mas não vai entender. Vai andar um caminho, mas não vai perceber que está no caminho largo, espaçoso. Em versículo 10, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de sono profundo, ou de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Então, veja bem, Isaías está descrevendo que quanto mais a pregação sai do foco do reino, Deus derrama um sono profundo nessas pessoas. E elas continuam ouvindo, e elas continuam sendo abençoadas. Que mistério é esse? As pessoas ficam cegas espiritualmente, porque elas têm líderes que estão incapazes de ver a verdade no Evangelho. Veja bem, versículo 11. Porque toda visão vos é como a palavra de um livro selado. Aqui Isaías está falando que os olhos dos profetas, no versículo 10, foram fechados, e os líderes e os videntes foram vendados. Ou seja, Deus está com essa abordagem de querer somente resolver problemas na terra. Deus está vendando os líderes. E a visão deles é como palavras de um livro selado, versículo 11, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado. Irmão, se eu pego um livro lacrado e dou na mão do irmão que sabe ler e falo, leia, mas não tiro o lacre, leia, do jeito que está, não posso ler.
Está lacrado. Você sabe aonde que a Bíblia fala de livro selado? E sabe quem é capaz de abrir os selos? Apocalipse, capítulo 5. A epígrafe diz: o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, João descrevendo, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo 12, vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. O único capaz de nos dar revelação sobre a palavra de Deus é Jesus. E se você espera em Cristo nessa vida, se você espera em Cristo para resolver os seus problemas na terra, você é miserável. Não só miserável, é o mais miserável de todos os homens. Então nós dependemos de Jesus para ter revelação na palavra. Nós dependemos de Jesus para ter nossos problemas resolvidos. Mas o seu foco não pode ser esse, irmão. Porque Paulo, ele tem uma definição muito curiosa sobre tribulação. Em Romanos capítulo 5, Paulo diz que ele se gloria na tribulação. Versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele está mais preocupado com a paciência que vai ser gerada no problema do que com a resolução do problema, irmão. Isso é maturidade espiritual. Isso não é cegueira espiritual. Isso é visão de reino. Não é visão de terra. Não é visão de material. A tribulação é importante para produzir paciência. A paciência traz esperança. Esperança, experiência. Paciência, experiência, esperança. E a esperança não traz confusão porque te dá a certeza que o amor de Deus habita em você. Então você tem uma tribulação que você está passando e você tem a certeza de que o amor de Deus está contigo. Essa tribulação, ela se torna nada. Você tem que resolver aquilo. As coisas vão se resolver. Em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Já pregamos aqui sobre isso, né? A gramática do grego original, essa tradução, eu prefiro ela. Né, tudo coopera, as coisas não cooperam, não trabalham juntos. Então, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Então, se o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, Paulo diz que a tribulação, a gente deve se gloriar. Mais à frente, na mesma carta, no capítulo 8, versículo 18, Paulo diz, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele entende que existe uma glória que será revelada no momento da salvação, e ele coloca isso acima dos seus problemas, irmão. Como você pode ter uma visão tão limitada de Deus, de querer resolver os problemas da sua vida pelo poder de Deus? Como Paulo tem por certo de que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Então, Isaías prossegue dizendo que esse livro selado é colocado na mão dos líderes e dos profetas, eles não podem ler. Porque o livro está selado, ele necessita da revelação de Deus. Versículo 2, ou se dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não sei ler.
mais uma afirmação de que a revelação da palavra de Deus é necessária vir através de Jesus e da visão do reino. O versículo 13 que nós lemos, porque o Senhor disse: pois que esse povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, há uma adoração com a boca. Há um louvor com os lábios. Esse povo ele se aproxima de Deus, mas o coração deles se afasta. Isso significa que, se não há pregação na igreja sobre remissão dos pecados, sobre arrependimento, sobre o sacrifício de Jesus na cruz, como que você vai deixar de pecar quando você sair da igreja? Quando você chegar em casa, quando você chegar no trabalho, quando você for sair à noite com os seus amigos, né? Quando você for dizer não, porque eu não quero ir nesse bar, porque eu não bebo. Ou você vai se enturmar, e vai se misturar, e vai fazer tudo o que tem que eles fazem. Então, o povo, ele, na igreja, ele se aproxima com os lábios, mas o coração se afasta. Por quê? Porque o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens e quem foi instruído. Ou seja, os mandamentos que esses homens estão dando não está vindo da revelação da palavra de Jesus. Porque o livro está selado. Se não está havendo revelação espiritual, são mandamentos de homens. E as pessoas vão na igreja, adoram com a boca, com os lábios, saem da igreja, vai para casa, o coração se afasta. Porque não ouviu que é necessária a comunhão, não ouviu que é necessário a renúncia, a entrega, a santidade, a busca, o sacrifício. Então, o mais misterioso dessa palavra, irmãos, é que Deus fala no versículo 14, porque no versículo 13, o Isaías diz, porque o Senhor disse, então o versículo 14 é a continuação da palavra de Deus. Versículo 14, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Olha o mistério. As pessoas que vão nessas igrejas, seguem esses líderes carismáticos, que gostam dessa prosperidade e da autoajuda, bem ou mal, irmãos, elas estão sendo levadas, guiadas por uma pessoa cega, espiritualmente. E Deus, ele continua fazendo os milagres ali, para confundir a sabedoria desses homens que dizem-se sábios. Então, talvez o pregador não instrua a orar, ou a fazer uma campanha, ou a jejuar. Em algum momento esse irmão é abençoado, fora do momento que ele disse que ia ser. E aí ele é confundido. E aí no versículo 15, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Ou seja, nesse momento que você sai da igreja, é importante que o seu coração continue próximo a Deus. Você só vai ter essa proximidade se você tiver na sua mente a mesma visão de salvação que Jesus trouxe e prometeu para nós. Né? Aquele que beber da água que eu tenho para dar, nascerá nele uma fonte a jorrar eternamente. Então, eu busco a salvação, a vida eterna na glória, para isso eu preciso me entregar, me sacrificar, me arrepender, absorver ou abraçar com todas as forças o sacrifício que Jesus fez na cruz pelos meus pecados e ter uma vida de busca, de fidelidade. Tiago tem uma abordagem muito interessante também sobre tribulação, irmão. Ele diz, capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, têm de grande gozo quando cairdes em várias tribulações. Ou seja, teve algum problema na sua vida? Fica feliz. Porque sabendo que a prova da vossa fé produz paciência.
a tribulação é a sua maneira de provar a Deus a sua fé. A gente tem que tirar essa visão retrógrada de só achar que, não vou confiar em Deus que está tudo bem. Irmão, você está com Deus, está tudo bem. Mas e a sua busca? E a sua parte? Se há algo sobrenatural para ser feito, deixa na mão do Senhor. Mas aquilo que é capaz, que você tem capacidade de fazer, é a sua fidelidade com Deus. É a sua busca, é a sua oração, é o jejum, é a entrega. É o sacrifício, é a santidade, é a dedicação, é o conhecimento da palavra, é o entendimento dessas pregações, desses pregadores muito famosos de internet, que só quer falar mensagem de psicologia para você ficar bem, que tudo vai se resolver. Mas não tem uma palavra para você orar que tudo vai se resolver? Não tem uma palavra para você ajoelhar ou jejuar que tudo vai se resolver? Irmão, faz uma campanha de 7 dias de jejum seguido, eu duvido, entrego o meu diploma, seja do que for, de tudo que eu já estudei na vida, se Deus não vai te abençoar. Deus vai te abençoar pela tua fidelidade, pela tua busca, e não porque você está vindo à igreja ou porque você está com Ele. O fato de vir à igreja não prova que você está com Deus. O fato de vir à igreja é um momento de comunhão entre os irmãos, em um local especial que foi consagrado para receber o Espírito Santo. Mas quem disse que você não vai receber o Espírito Santo na tua casa? Na tua vida? Isso depende da tua comunhão com Deus. Depende da tua entrega, da tua dedicação, da tua fidelidade. E é sempre bom lembrar, né, que fidelidade e fé, em hebraico, tem a mesma raiz. Emun e emuná. É a mesma palavra. Não existe fé sem fidelidade. Não existe fidelidade sem fé. Se você diz que você crê em Deus e não é fiel, você está se enganando de alguma maneira. Se você é fiel em Deus, tem a fidelidade concreta com Deus, não tem como você não ter fé. Porque você está ali buscando. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Porque o que pede, recebe. Quem bate, lhe abre. E o que busca, encontra. Jesus deu essas palavras para que a gente saiba que há um resultado na fidelidade, irmãos. Há uma busca que precisa ser feita. E a gente não pode se gloriar por estar numa igreja bonita, grande, lotada, só tem gente abençoada, rica. Não é isso que a gente tem que se gloriar. A gente tem que se gloriar, ter a certeza de que eu tenho comunhão com Cristo, que se eu atravessar a rua e chegar o meu momento, eu estou salvo. Você tem que se gloriar porque você conhece a palavra da verdade. Você conhece a verdadeira pregação do Evangelho e não algo de autoajuda. Você tem que se gloriar quando você ouve uma palavra de autoajuda ou um Evangelho de prosperidade e você identifica isso e fala, eu não quero essa palavra para a minha vida. Eu quero ouvir reino. Eu quero ouvir salvação. Eu quero ouvir vida eterna na glória. Estou doido para Jesus voltar, acabar com essa tribulação logo e começar a dispensação do reino, que é o momento que a gente aguarda tanto. O famoso milênio, né? Jeremias diz sobre se gloriar, no capítulo 9, versículos 23 e 24. Jeremias diz, assim diz o Senhor. Eu adoro quando Jeremias fala assim. Ele sempre começa dizendo, assim diz o Senhor. Tem muita força nisso, né, irmão? Porque é a palavra que vem de Deus. E ele confirma isso antes de proferir a palavra. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Veja bem, tudo aquilo que você constrói nessa vida não é motivo para você se gloriar. Isso tudo vai ficar aqui, irmão. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. E o que mais tem é gente nessas igrejas muito próspero, muito abençoado, e acha que está sendo abençoado,
porque está na igreja grande lá, abençoadora. Deus continua fazendo maravilhas, como lemos agora na palavra de Isaías, para confundir a cabeça daqueles sábios, que se dizem sábios. E aí Jeremias continua, no versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Deus falando, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor, ele é abençoador, galardoador, ele faz juízo e justiça, porque ele se gloria, porque nós temos que nos gloriar em conhecer o Senhor desta forma, porque dessas coisas o Senhor se agrada. Deus se agrada de abençoar, Deus se agrada de resolver o teu problema. Deus se agrada em fazer justiça para aquele injustiçado. É uma característica de Deus. Deus se agrada em fazer, mas você não está buscando a Deus porque Ele vai fazer isso na tua vida. Porque isso é uma coisa que Deus se agrada em fazer. E aí quando você conhece essa característica, glorie-se nisso. Eu me glorio porque eu sei que Deus, Ele pode fazer essas coisas, mas eu não busco a Deus pelo que Ele pode fazer. Eu busco ao Senhor por quem Ele é. Eu busco a Deus pela vida eterna na glória, pela salvação, pela remissão dos meus pecados, porque todos nós somos pecadores, irmãos. Nós precisamos do sacrifício de Jesus continuamente na nossa vida, dia após dia. Então, aquele que se gloriar, não glorie-se o forte na sua força, nem o rico nas riquezas, nem o sábio na sabedoria, mas glorie-se que você conhece ao Senhor. E sabe que Ele é galardoador, e Ele faz isso porque Ele se agrada. Mas a sua fidelidade é que vai fazer com que Deus te abençoe ainda mais rápido. Porque Ele vai saber que aquele problema, que quando ele se resolver, ou aquela bênção quando ela chegar, ou aquela promessa na sua vida realizada, ela não vai te tirar do foco do Evangelho. Ela vai te manter no caminho apertado, na porta estreita, seguindo para a porta estreita, para a salvação, o caminho da vida, que poucos a encontram. Quanto mais rápido Deus souber que o seu coração continua nesse propósito, mais rápido a tua bênção vem, irmão. Porque você não está preocupado com a bênção. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Quanto mais fidelidade você tiver com Deus, mais rápido a tua bênção vai vir. E aí você vai ver Deus agindo, porque Deus se agrada da sua fidelidade. Você vai ter mais fidelidade com Deus. Mais comunhão na igreja, mais busca, mais oração. Não é para relaxar porque o problema resolveu. Mas é para buscar cada vez mais e usar isso de exemplo na vida das pessoas, irmãos. Pregar, porque hoje o que a gente mais vê nessa internet, que pode ser uma bênção, mas também é uma maldição, são pregadores que são psicólogos, né? E não pregam sobre o reino. Então, que os irmãos tenham uma visão de reino na sua vida. E curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Meu Senhor, nós queremos ter cada vez mais visão de reino. Abre, Senhor, a nossa mente para solidificar esse conhecimento. Abre, Senhor, o coração dos nossos irmãos para cada vez se aproximar mais de Ti. Que as nossas bocas não louvem da boca para fora, mas sim de dentro para fora. Que o nosso coração esteja em comunhão constante contigo, porque buscamos o reino, buscamos a salvação. Não nos preocupamos, meu Deus, com problemas, com tribulações. Pelo contrário, nós temos que ter a visão que Paulo teve de nos gloriarmos em tribulações. O momento da tribulação é o momento que eu tenho, meu Senhor, de te provar a minha fidelidade. E eu quero, Senhor, ser fiel. Eu sei que o Senhor é capaz de não deixar eu passar pelaquela tribulação que eu não tenho condições de suportar. Mas eu tenho sim condições de lhe provar a minha fidelidade. Por isso eu te peço, Senhor, mantenha essa palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, que os nossos irmãos coloquem isso em prática, desde agora e até o momento da sua vinda, em nome de Jesus. E Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.